É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de falar sobre o tema da liturgia, primeiro a gente tem que frisar sobre qual o sentido da liturgia na igreja. Qual o sentido? Nós amamos a liturgia, amamos os ritos, as músicas, as orações, mas nem sempre compreendemos qual o significado dela, ou por que a igreja tem ações litúrgicas. Então, qual o sentido da liturgia? Alguém poderia jogar palavras ao vento aí, só para a gente apanhar elas e depois ir ruminando ela novamente? Para você, sua comunidade, para sua vida comunitária, o que é a liturgia? Encontro com Deus, sentido da reunião, encontro com Deus, com a comunidade, os irmãos, mais o quê? O sentido da celebração, mais o quê? Estamos genéricos, muito genérico. Como diz assim, eu sei o que é, mas... Desculpa, pode falar? O anúncio da palavra. Estamos subindo o conceito. Se aproximamos de Deus. Entrosamento pessoal, celebração da palavra, da Eucaristia. Pessoal de Caramuru chegando agora. Ainda bem que vocês não trouxeram o caldo, né? Mais o quê? Para dizer, num resumo simples, liturgia é a alma da vida cristã. É a alma do cristão. Quer matar o cristianismo, é só blasfemar contra a liturgia. É só fazer de qualquer maneira. É só fazer de faz de conta. Matamos o cristianismo quando matamos a alma, que é a liturgia. Nos reunimos a convite de quem? Do próprio Deus. É Deus, toda a liturgia é uma ação de Deus para o povo, nunca do povo para Deus, porque é Deus que desce e vem ao nosso encontro, por Cristo, pela ação do Espírito Santo. Cristo encarnado mostrou-nos o rosto de Deus, e é isso que viemos aqui para celebrar. Nós, seres humanos, antes de Cristo, nós só tínhamos corpo, só tínhamos matéria. Quem é de corpo, mas quem é de espírito tem vida eterna. Numa linguagem assim que Dom Henrique, arcebispo, se eu não me engano, Ceará, ele era, que morreu de Covid em 2020, né? Ele diz que Jesus, repleto do Espírito Santo, manifestou a figura do Pai para nós, e como com uma injeção, assim ele fala, transmitiu o Espírito Santo para nós. Éramos apenas corpo, e pela injeção do Espírito Santo em nossa vida, no dia do nosso batismo, deixamos o que é corpóreo para incorporarmos a alma à vida eterna. Jesus era matéria, era corpo, mas também era espírito, repleto do Espírito Santo. E no batismo recebemos essa injeção, que é o Espírito Santo. Na crisma, vamos tomar a nossa segunda dose, assim dizer, do Espírito Santo, reforçando ainda mais a ação do Espírito em nossa vida. Então, a ação litúrgica na igreja, principalmente na Eucaristia, Jesus, repleto do Espírito Santo, se doa no corpo e seu sangue, que estão também repletos do Espírito Santo. Pois, afinal, quando o sacerdote
estende a mão e diz: mandai, Senhor, vosso Espírito Santo, para que aceite as nossas ofertas do pão e do vinho, que se transforma em corpo e sangue de Cristo. Numa linguagem errada, muitos talvez diz: no pão está Jesus, no sangue está Jesus. É uma blasfêmia dizer isso, pois a substância é mudada. Não falamos mais pão e vinho, falamos espécie do corpo, espécie do sangue. Transubstancia. Jesus é semelhante ao pão, mas não é pão. Espécie quer dizer semelhante. Mas ele incorpora o pão para se tornar corpo. Ele incorpora o vinho para se transformar sangue. Então não é olhar para a hóstia consagrada, ver um pedaço de pão. Na hóstia consagrada vemos Cristo, que desce ao mundo e se faz e se deixa ser transmitido para nós. Pela ação da Eucaristia, na comunhão, nos tornamos todos nós irmãos e irmãs de corpo e sangue, porque comungamos do corpo e sangue de Jesus. E assim se fazemos semelhantes, iguais ao próprio Cristo quando o recebemos. Deus desce, se encarna e se dá a nós como pão. E diante da Eucaristia, todos nós louvamos, adoramos, bendizemos, colocamos nossas intenções, não só por nós, mas por toda a humanidade. Nós rezamos por aqueles que não rezam, nós adoramos por aqueles que não adoram, nós pedimos perdão por aqueles que não reconhecem os seus erros, porque assim o Cristo nos pediu. E a ação da Eucaristia nos envolve de tal forma que vemos com o coração aberto para receber a sua graça. Então a ação litúrgica nos conduz neste contexto, de vir com corpo e alma aberta, para sairmos depois, corpo e alma glorificados. E é interessante que como as pessoas às vezes, sem se dar conta da importância da Eucaristia, o que é a Santa Missa, a gente vai ver isso amanhã, mais ligeiramente, mas ao final, quando termina a missa, quando vamos para casa, tem que transparecer em nós igual os próprios discípulos. Sabe por quê? Porque nós vamos sair para anunciar, porque nós ouvimos o Senhor e comemos com Ele. Em cada Eucaristia repetimos também o mesmo gesto que vimos há pouco tempo no Evangelho de João, na pesca milagrosa, onde Jesus já preparava os peixes e disse: venham. E eles, sabendo que era o Senhor, não perguntavam e comem com Ele. Nós repetimos em cada Eucaristia novamente esse mesmo gesto de estar com o Senhor, mesmo que não convivemos com Ele há 2000 anos, mas Ele se faz novamente presente em nossas vidas, através da sua palavra, através do encontro entre os irmãos e através da Eucaristia. Na formação de ministros, eu deixava isso claro, para as pessoas, principalmente no encontro lá com os adolescentes lá da Vila Jetibá,
com os adolescentes da primeira Eucaristia. Às vezes a gente está com uma vida tão corrida que nós não mais almoçamos numa mesa ou não preparamos a mesa para o almoço. Pegamos o almoço corrido lá no fogão mesmo, né? Mas quando entramos na igreja tem que ter esse mesmo sentido. Olha o que é preparado para nós no altar. Toalha limpas. Banquete de gala. Velas sobre o altar. A gente vê em filmes, né? O pessoal comendo à luz de vela. Afinal, a Eucaristia é um banquete. O banquete da eternidade, preparado com carinho por Deus para cada um de nós. Então, uma ação de Deus. Liturgia é uma ação de Deus por Jesus, em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, para trazer para nós vida plena. E ao sairmos da igreja, saímos renovados com o desejo de ir para o céu. Então esse é o sentido principal, a alma da liturgia, é celebrar esse encontro de Deus com toda a humanidade. Toda a humanidade. Aí vem um conceito, né? O que é liturgia? Pode passar, Denise? Passa de novo. Elementos fundamentais para uma liturgia bem celebrada na comunidade, né? Pode ir. Mais uma vez, o Concílio Vaticano II, né, que 1962 a 65, o primeiro documento conclusivo que falou o concílio, iniciado pelo Papa João XXIII e finalizado pelo Papa Paulo VI, em 1963, foi o Sacrosanto Concílio. Foi o livro que tratava da reforma litúrgica na igreja. Aqui eu tenho o compêndio, né, de todos os trabalhos, né, do Concílio do Vaticano II, os 4 primeiros documentos, né, Dei Verbum, Gaudium et Spes, Sacrosanto Concílio, né, e adjentes, né, os 4 principais. Mas aqui teve quase que unanimidade na reforma litúrgica do jeito que celebramos hoje. E ó que o documento tem quase mais de 50 anos e nem metade dele nós colocamos em prática. Nem metade. Nem metade. Porque nós não lemos ou não fazemos formação sobre isso, né? Passa, dona Denise. O Sacrosanto Concílio foi o primeiro documento, que eu falei, do Vaticano II, 1963. Mais uma vez. A liturgia é o cume para qual tende a ação de toda a igreja. Mais um. O nosso objetivo aqui é compreender o que é liturgia como bem celebrava. O que é liturgia? Do grego, serviço público. Ação do povo em favor do povo. Na tradição cristã, a liturgia é o culto oficial da igreja, a ação de Cristo e da igreja reunida. Quando chegamos na comunidade, para bem celebrarmos os mistérios de Deus, tudo é bem preparado. Desde a nossa preparação em casa até aqui na igreja. A igreja matriz hoje, né, com a pintura bonita. Várias pessoas, nossa, eu quero ir lá para tirar uma foto, eu quero ir lá para ver. Nos convida à oração. Nos convida a estarmos reunidos e nos coloca no mistério de Cristo. Nos introduz em seus mistérios. Prepara já o ambiente, prepara o nosso coração para bem celebrar. Agora reflita, temos pessoas de várias comunidades. Como é a sua comunidade?
Como está preparado a casa, sua casa de oração para acolher aqueles que vêm nela? Desde o início, desde o lado de fora, até chegar no presbitério. Ó, que eu conheço todas as comunidades. Tem comunidades aqui que tem umas tábuas que você tem que pusar em cima delas para pular, para passar para dentro. Tem comunidades que você, quando abre a porta, a primeira coisa que você vê, infelizmente, são bagunças, são livros e revistas velhas, empoeiradas, material litúrgico, campanhas da fraternidade de 20 anos atrás, subsídios litúrgicos, que ninguém nunca pegou e ninguém nunca mais vai pegar. Se não pegou até aquele momento, estão lá. O balcão do dízimo, que é tão importante para as nossas comunidades, desculpe a expressão, às vezes parece uma feira livre. Né? Conversa. E o espírito que a pessoa vem para a oração, para o encontro com Deus, fica de fora. As pessoas também hoje estão com um comportamento muito diferente para celebrar o sagrado. As pessoas têm ânsia de conversar e de se encontrar também. Perdeu o silêncio na igreja. Então a pessoa entra, já espera o outro chegar do lado para falar, conversar, botar o papo em dia. E quando não é a assembleia conversando, quando não é as outras coisas paralelas, a equipe de canto tentando rascunhar ou ensaiar, também atrapalhando a oração. Por isso que o padre Jonathan fala bem que tem que ensaiar antes, não na hora, né? Nem durante, né? Como ele disse ontem, né? Como é que está a sua comunidade? Há espaço para o silêncio? Há espaço para a oração nela? Ou tem algumas coisas que precisam mudar e melhorar? A liturgia tem 4 dimensões. Pode pular, Denise? Ela vai fazer assim lá, né? Pula! A dimensão, o rito litúrgico, a liturgia é mais que um rito. Acho que eu pulei uma aqui, né? Isso. Pode ir? Não é apenas fazer uma missa bonita, mas é o encontro com Deus. Participação no mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Alimento espiritual que transforma vidas. O padre Jonathan ontem colocou isso bem explícito, né? A música tem a missão de transformar vidas, modificar vidas. A liturgia bem preparada transforma e modifica a vida do crente, a vida daquele que crê. Então temos 4 dimensões da liturgia. A dimensão teológica é o culto a Deus. Cristológica, sempre Cristo vai ser o centro. Mas temos devoção mariana, temos os santos. Depois nós vamos entender um pouco melhor, mas Cristo é o centro da nossa liturgia. É eclesial, é a igreja que celebra, e é pastoral, porque ela tem que transformar vidas. E exige uma participação ativa de todos. Pode parar aí? Volta. Todos são celebrantes. Isso foi a grande novidade que o Concílio Vaticano II colocou no documento Sacrosanto do Concílio. Antes, quem celebrava? Só o padre. O povo ficava no banco, né, rezando o terço, fazendo as orações, e o padre em latim ninguém entendendo.
E hoje quem celebra é o povo. E ainda hoje, nos nossos comentários, vamos acolher nosso celebrante, ou ainda coloca no plural, nossos celebrantes na procissão de entrada, os leitores, o padre, diácono ou ministro da palavra, ele apenas preside a celebração, mas ele igualmente celebra com os todos. Não pode haver missa só com o padre, nem ele na casa sozinho fazer a missa dele para ele mesmo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então, todos celebram, todos são protagonistas da celebração e agentes. Afinal, todos os batizados são sacerdotes em Cristo. E temos a nossa vocação sacerdotal de rezar e pedir a intercessão por todos. Então é uma assembleia de sacerdotes, sacerdotes pelo ministério batismal. Sacerdote, profeta e rei, né? A gente recebe a graça do santo batismo. Então todos, cara, o padre oferece por todos, mas são todos que celebram. Ela tem o caráter interior e exterior. O interior que modifica o nosso coração, modifica a pessoa, a nossa vida. E o exterior não é para dizer lá fora que estamos ou fazendo jejum, rosto triste, ou estamos fazendo algo como penitência, não. Mas é através do nosso, mudando o nosso exterior fica visível para que os outros também se convertam. Por isso a formação litúrgica é tão importante em nossas igrejas, e a igreja se preocupa com isso. E a igreja também pediu, as nossas comunidades pediram, que querem conhecer mais. Nós temos sede de aprender, sede de saber, para bem melhor celebrar, para melhor entender os mistérios. E no número 14 do Sacrosanto Concílio nos diz assim: a Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela participação plena, consciente e ativa nas celebrações litúrgicas. Temos que estar aqui de corpo e alma. Às vezes chega algum corpo aqui dentro de pessoas que a alma está lá fora, não é? Está aqui, mas está pensando lá, está aqui, não queria estar. Não, corpo e alma, para juntos celebrar o mistério de Cristo. Pode passar, Denise? Latria, dulia, hiperdulia e produlia. Vocês sabem o que é isso? O culto de latria, dulia, hiperdulia e protodulia. São as celebrações que a gente faz sempre aqui na igreja. Então a gente vai saber por quê. Nossos irmãos evangélicos, eles sabem isso. E eles nos questionam por conta disso. São os nomes dados aos 4 tipos de culto da nossa igreja, da Igreja Católica. Primeiro, latria, um ato de adoração a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É a essência dos nossos encontros. Então, latria, o culto de latria é somente a Deus. Todas as nossas celebrações têm essa índole. Cristo ser o centro. Deus enviou Jesus, Jesus por suas ações nos envia o Espírito Santo. Então é o culto a Deus, é chamado de latria. Hiperdulia seria o culto a Nossa Senhora.
é o ato de respeito e veneração dada à Santíssima Virgem. Veneração. Qual a diferença de adoração, que é o primeiro, para a veneração de Nossa Senhora? Por que falamos veneração? 100%. Maria não é Deus, né? Apesar dela ter sido habitada por Deus, mas de igualdade com nós humanos, ela é também modelo de cristianismo, modelo de fé, modelo de discipulado para cada um de nós. Então o culto a Nossa Senhora tem esse nome de hiperdulia. E produlia, o que seria? É, por sua vez, o ato de respeito e veneração prestado ao Pai de Jesus e esposo da bem-aventurada Virgem Maria, São José. Por isso temos a festa de São José, né? Festa, depois nós vamos entender a diferença entre festa, memória e tempo comum. Então, desde 1990, né, foi colocado pela Igreja a devoção a São José como patrono da Igreja Universal, né, da nossa Igreja. E o último, dulia, que seria o ato de respeito e veneração a todos os outros santos e santas. Então, dentro da nossa liturgia, vamos celebrar agora a sexta-feira, Santo Antônio, né? Então, Santo Antônio é um culto de dulia. Celebramos em Jesus por ser, e os santos por serem modelos também para cada um de nós. E a igreja também tem 3 tipos básicos de celebração: memória, festa e solenidades. Alguém poderia citar o que é memória? Todos já se foram, né? Mas não tem sentido. Isso nós temos que aprender. Equipe de canto tem que saber isso. Equipe de liturgia tem que saber por quê. Padre, nós vamos celebrar hoje o quê? Ah, é Santo Antônio. Mas é memória. Ah, não, ele é festa. É uma solenidade. Para a gente não precisar perguntar para ele: Padre, hoje tem glória? Aqui que nos explica qual a diferença de cada um. Mas festa, sem passar ainda, né? Festa é obrigatório. Já diz, festa, nascimento de Jesus. 1º de janeiro, dia 31 de dezembro seria a festa da Sagrada Família, obrigatório fazer. Se o dia 31 não cai no domingo, faz no dia antes. Dia 1º, Nossa Senhora Mãe de Deus, festa. Dia 25 de março, o que celebramos 25 de março? Anunciação, festa, obrigatório ter glória. E olha que dia 25 de março costuma cair na quaresma. Nós deixamos o roxo, como o padre falou ontem, e vamos para uma festa. Dia 15 de agosto é outra festa. Qual seria? Assunção de Nossa Senhora. 8 de dezembro, Imaculada Conceição, festa. Páscoa, festa. É obrigatório fazer. Até se nesse dia cair o dia do santo padroeiro da comunidade, não faz o santo padroeiro naquele dia. Porque toda festa cristológica tem precedência sobre as demais das comunidades. Solenidade seriam os apóstolos, solenidades particulares durante o ano de Nossa Senhora. Toda solenidade tem glória. Todo dia que tiver uma missa no meio da semana na comunidade, que é um dos apóstolos, tem glória. Mesmo se cair no tempo da quaresma, tem glória. E memórias são santos facultativos, que eles não
sobressaem sobre os outros. Exemplo de um Santo Atanásio. Se a comunidade não conhece, continua o tempo comum, não precisa celebrar o santo. Se não tem devoção com ele, então ele é memória facultativa, pode ou não pode fazer naquele dia. Mas vamos lá. A igreja vive o anúncio pascal de Cristo de maneira especial na liturgia. Você já deve ter percebido que mesmo num determinado tempo litúrgico, onde a igreja se reveste de roxo, por exemplo, em alguns momentos o espaço para o branco, o vermelho. Por que isso que eu estava explicando? Festas, solenidade. Isso acontece porque também se celebra outras comemorações importantes e assim se muda o paramento litúrgico. As celebrações litúrgicas são comemoradas em 3 graus: solenidade, festa e memória. A solenidade é uma grande comemoração, como no Natal do Senhor, a Páscoa, também outras comemorações da Mãe, como Imaculada Santa Maria, Mãe de Deus, e ainda alguns santos importantes como percussores do Senhor, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Solenidades. E tem também solenidades gerais. Falei solenidades, canta-se glória. Solenidades gerais pode acontecer na nossa Arquidiocese de Vitória. Quem é a padroeira da Arquidiocese de Vitória? Penha. Se já fala que é a Arquidiocese de Vitória, né? Tá certo. É a Senhora da Penha do Espírito Santo todo, né? Cai em qual dia? 8 de setembro. É solenidade. Para a cidade de Vitória é feriado. Nossa igreja é como se fosse uma festa. Ela tem essa percussão de trazer o caráter festivo. Santo Antônio, a comunidade vai celebrar agora dia 13. Não é festa, não é solenidade, mas por ser padroeiro da comunidade, tem glória. Eles podem cantar o glória, porque é o padroeiro da comunidade. Dia de Santa Rita de Cássia caiu na terça-feira, por ser a padroeira da comunidade, a comunidade se alegra com o Cristo, a exemplo de Santa Rita, pode cantar o glória. Quando é particular da comunidade. São Luís Gonzaga vai celebrar dia 21, né? É no sábado, né? Mas já canta o glória também. Então os dias dos nossos padroeiros não são, na maioria, solenidades, mas pode ser tratada como um tal, porque é da comunidade. Festa agora, né? Festa eu já expliquei. Festa é festa. É festa, não pode pular. E a memória, muito pequeno para vocês lerem, depois eu mando para vocês, tá? Isso aqui. Por fim, temos a comemoração das memórias, que é inferior às solenidades e festas, porém, são aquelas comemorações em alguns títulos de Jesus, de Nossa Senhora, algum santo. Por exemplo, nós estávamos celebrando esses dias, dia 1º de maio, quem era o padroeiro? São José Operário. Só que não era festa, era memória. Naquele dia não se cantou glória, porque a festa de São José mesmo é dia 19 de março. Aí é festa. Então foi uma memória facultativa. Poderia ou não celebrar São José Operário. Claro que a gente celebra como exemplo para todos os trabalhadores, né? Padroeiro dos trabalhadores, mas são memórias que são facultativas. Algumas memórias para as quais há leituras próprias, né? Hoje a Ivone chegou ali querendo saber quais as leituras de Santo Antônio. Por exemplo, na caminhada normal, na liturgia, não vem a liturgia do santo, vem outra liturgia.
outro evangelho, o evangelho sequencial, normal do ano litúrgico. Mas o padre já falou, faz a do santo. Então você tem que procurar. Nem sempre os livrinhos litúrgicos vêm com a leitura oficial do santo. Ele só coloca a oração inicial, oração final, e as leituras ele segue a sequencial do ano litúrgico, né? Sinais e símbolos bem utilizados temos que ter em nossas comunidades: a água, o pão, o vinho, as velas, a luz, os gestos, tudo isso nos comunica a Deus, tem um sentido, nos comunicar Deus. Cuidar da simbologia, usar bem os objetos litúrgicos, respeitar os espaços sagrados, isso é fundamental para uma boa oração. Agora nós vamos ver algumas fotos de exageros, né? Gosto de fazer isso. Aí sim, né? Uma missa crioula. Oxe! Volta lá, Denise, nós nem vimos. Você está com pressa? Ó, o que tem ali, meu Deus? Onde está o sagrado ali, gente? Né? Garrafa de, deve ser água para o mate, né? Um chifre em cima, um pé de boi. Caramba, gente! Oxe! Caramba! Eu tenho por mim ainda que usar essa cumbuca aqui do lado aqui para ser o cálice, hein? Nossa, mãe, né? Mas tem as comunidades nossas que de vez em quando aí parece. Essa outra é pior ainda, né? Aí eu só... Pensou, gente? Chimarrão, uma boa picanha, né? Também ali, olha o altar, uma garrafinha de água mineral, um outro negócio. Isso se chama inculturação, missa crioula, né? Inculturação, querer trazer a cultura do local para dentro da celebração. Por exemplo, aqui em Santa Maria, teria sentido a gente fazer uma missa cabocla, uma missa no dia 13 de dezembro. O que a gente celebra 13 de dezembro? Além de ser a padroeira da América Latina, Santa Luzia, né? Mas dia 13 de dezembro, se eu não me engano, também é o Guadalupe, né? 12. Mas dia 13 quem é? Não, Zumbi dos Palmares, não é feriado? Um feriado que eles instituíram em dezembro ou é novembro? 21 de novembro, né? 20 de novembro, vamos fazer uma missa afro aqui em Santa Maria. Aí nós vamos fazer banda, vamos fazer tambor. Tem sentido? Tem alguém aqui que é remanescente de quilombola? Isso tem sentido, essa missa? Lá na Barra do Mangaraí, Santa Leopoldina, tem uma comunidade quilombola. Lá as missas deles são afro, porque faz parte do cotidiano deles, é a essência deles. Mas só para dizer assim, vamos celebrar, não tem sentido. Aí acaba fazendo isso aqui. Às vezes, para a gente fazer bonito, a gente faz a missa sertaneja aqui também, que aqui no altar fica aquilo ali, pé de cana, né? Lindo para foto. A batina muda, os paramentos mudam, né? O pessoal vem nunca usou uma camisa xadrez na vida, vem naquele dia porque vai dizer que é caipira. É berrante. Tem sentido, gente? Tem sentido? Só para fazer bonito? Só para ficar bem na foto? Não. A festa é lá fora. A segunda festa, porque a maior vai acontecer aqui dentro. A gente tem que lembrar isso. Nossas comunidades têm que lembrar que a maior festa é a Eucaristia. E às vezes
isso fica em segundo ou terceiro plano. Pensam-se mais na festa material do que vai ter depois do que o principal. Elementos para uma boa liturgia também. Só vou falar rapidinho, né, porque faz parte. A música litúrgica, né, o padre já colocou antes. Parte da liturgia não é show, é cantar a liturgia e não apenas na liturgia. Tem diferença. Cantar a liturgia e não na liturgia. O maior termômetro para ver se o grupo de canto cumpriu o seu papel é se a comunidade cantou. Se a comunidade celebrou junto. Se ela esteve presente nos momentos. Igual como o padre falou esses dias, nossa, dava tristeza. O povo ficava no banco assim, batendo o pé, né? Não tinha televisão, não conseguia acompanhar o canto. Aí quando tinha um refrão, agora eu vou, agora eu vou. É igual quando a gente está na festa, e quando vai o refrão, nós continuamos. Assim estava na igreja. Então um bom termômetro é isso. A comunidade cantando vibrante. Cantos novos são bons? São. Precisamos sempre atualizar. Mas tem muito canto antigo que, olha, dá de 10, 20 nesses cantos novos que estão vindo hoje. Lembra que o padre falou ontem? A importância do canto, da letra, para que ele foi feito, né? Lembro do Padre Moraes. O Padre Moraes tinha um canto que o acompanha, e onde ele vai as comunidades cantam, e para quem está celebrando não gosta, e as comunidades gostam de colocar como de entrada, né? Quem é essa que avança como a aurora? Aí ele vai lá entrando, né? Parece que está fazendo alusão a ele, né? Ele falava, né? Não gosto desse canto. Não tem sentido para um canto de entrada. Não tem. Apesar que está falando de avanço. Ela tem outros momentos que podem ser utilizados. Escolha adequada dos cantos. E de novo, a Assembleia é protagonista. A Assembleia tem que cantar. Tem equipes de canto que eu vejo, quando a Assembleia começa a cantar mais, o que eles fazem? Manda aumentar mais o som do microfone, para a voz abafar a comunidade. Ah, mas eles estão cantando errado, eles puxam fora, aí a nossa voz se perde. Aí quer dar show. Agora tem equipe de canto que eu vejo e tiro o chapéu, que quando vê que a comunidade está cantando, ele inicia, tira o microfone e deixa. Aí vê que a comunidade saiu do tom, opa, isso é equipe de canto. Está ali para auxiliar, seu instrumento de condução da Assembleia. Aí a pessoa se sente mais participativa ainda, né? Quarto elemento para uma boa celebração, palavra de Deus proclamada com reverência. Gente, quantas celebrações a gente chega, quantas comunidades a gente chega na hora, meu Deus, falta a primeira leitura, quem vai fazer? Meu Deus, aí daqui a pouco vai lá, está tudo pronto, e o salmo, é a equipe de canto, não, nós não vamos fazer, meu Deus, quem vai? E a pessoa chega, nem leu a leitura, né? Não se preparou porque foi pego a laço. Graças a Deus as pessoas ajudam, mas o padre falou na última reunião do CPP até, né? Manda a agenda agora com 15 dias de antecedência. Quando chega na comunidade, a comunidade sabe que tem missa, chega lá naquele momento, estão ensaiando o canto, estão vendo quem vai fazer a leitura. Tem comunidade que está fazendo na hora o arranjo do altar ainda, que não deu tempo de fazer depois. Já vi comunidade tirando teia de aranha. E eu já vi no meio da celebração. A pessoa não se aguentou, levantou e começou, né, a desenhar. Olhei, o que ela está desenhando, né?
tá tirando a teia de aranha. Zelo. A homilia deve ajudar a comunidade a compreender a palavra e aplicá-la na vida. No último dia vai ter uma formação que vai falar muito disso. Técnica para fazer homilia, para como celebrar bem a palavra de Deus, quem vai dirigir a palavra, né? Quinto, presidência consciente e bem preparada. O padre, o diácono, o ministro deve presidir com humildade, clareza e espírito de serviço. Quem tem que aparecer é o Cristo e não a pessoa. É o Cristo que tem que aparecer. Isso é uma linguagem que o padre Jonathan fala bastante. É porque que nós se vestimos, né? Botamos aquelas roupas para nós, os ministros, se escondermos atrás dela. Não é para mostrar a boniteza, é para mostrar o Cristo nela. Então, tudo isso colabora para uma boa celebração. Evitar improvisos desnecessários ou teatro na celebração. Missa não é lugar para teatro, não é lugar para ficar encenando nada, não é local também para dar lição de moral para as pessoas, para expor problemas pessoais ou até comunitários ali. Ninguém vem para querer saber os problemas dos outros. A pessoa vem para aliviar os seus problemas, buscar luz, sair recarregado as suas energias da igreja, não sair pior do que entrou. Então, tudo isso nos ajuda. Sexto, unidade e harmonia. Aqui eu falei, peraí. Evitar improvisos e teatralização. Fazer teatro, né? Olha que bonito. Já pensou, padre, você entrando assim de moto? Que chique dentro da igreja, hein? Oxe! Ou se não, na hora de jogar água benta, de vez a gente usar uma caldeirinha, a gente usar um revolvinho, né? E ó, se vocês olharem na internet, tem coisa pior. Com o advento das transmissões, a gente vê cada coisa que não só os leigos, não só os ministros ordenados fazem também. E eles vão na onda, né? O povo gosta, vai padre, vamos fazer, vai ficar bonito. Mas não convém, né? Não convém. Sexto, unidade e harmonia entre os ministérios. Leitores, coroinhas, ministros, músicos, acolhida, todos devem estar em sintonia na celebração. Por isso que eu falei ontem que essa formação é importante para todos os grupos da igreja. Não só para aquele que canta, não só para aquele que lê, mas para que todos saibam o decorrer da celebração, e se acontecer um imprevisto, alguma coisa, opa, eu estou lá, eu sei, eu posso ajudar. Fala a verdade para vocês que estão na assembleia, quando começa aqui no altar, levanta cerimoniário, corre para um lado, levanta cerimoniário, vai para o outro, vem coroinha para lá, vem coroinha para cá e corre para lá, o povo fica assim, o que está acontecendo, não é? Não dispersa, não tira a atenção, mais uma vez mostra o quê? Que a celebração não foi bem preparada. As pessoas que estavam ali para exercer a sua função não se prepararam, e com isso causa dúvida e estranheza na comunidade. Claro, uma vez ou outra pode acontecer, precisar de um papel, precisar de uma oração, esqueci isso na sacristia, pega para mim, ok, mas ficar o tempo todo zanzando, dispersa e o sentido termina.
Semana retrasada, uma mulher passou mal aqui dentro. Nossa, aquilo foi um desespero, um grito. Pelo amor de Deus, me ajuda! Aí começou, né? Corre um, corre outro, pega a mulher, leva ela para o hospital. Até que a Assembleia parou, né? Digeriu aquilo e a mulher foi conduzida para o hospital, depois ficou bem. Nossa, dá um clima, perde todo o clima de celebração. Isso foi um grito, mas às vezes a gente fica aqui transitando para um lado para o outro, né? Ou batendo no microfone na hora de falar. Formação contínua e ensaios são fundamentais, principalmente quando são celebrações que deixam de ser do nosso cotidiano. O padre fez muito bem esse ano, né, na Semana Santa, reunir com os ministros, reunir com os coroinhas, para preparar eles, porque a gente só vivencia isso uma vez durante o ano. Então as pessoas esquecem, outras nunca nem vivenciaram ainda como vai ser. Então tem que estar tudo alinhado. 7º, acho que é agora, né? Espaço e tempo litúrgico, aquilo que eu falei no início, né? Ambiente celebrativo comunica. O ano litúrgico orienta a celebração. Isso é importantíssimo. Mas o último, beleza, sobriedade e verdade nas coisas. Ontem o padre falava muito do supérfluo, né? Como seria mais fácil para as nossas comunidades se nós tivéssemos aqui no altar um arranjo de plástico, que é o desejo de muitas comunidades. Se nós fizéssemos um arranjo de plástico aqui, nossa, não precisava mexer nunca mais, né? Nem água não precisa botar, nem água. Aí as coisas vão ficando artificiais. O belo foi feito para encantar a nós e a Deus. Então aquilo que oferecemos no altar é para agradar o coração de Deus. Desde a nossa vida, desde o nosso servir na comunidade, as pessoas que vêm para participar e celebrar junto, todos aqueles que exercem o seu ministério e a sua função, vêm para oferecer o que tem de melhor para Deus. E de repente, para facilidade, a gente vão colocar uma flor de qualquer jeito, ou vão deixar um arranjo que está feio. Não. Tem comunidades que têm toalhas manchadas, queimadas. Isso é desleixo. Desleixo. Para Deus a gente tem que sempre oferecer o melhor. O melhor. Que eu falei que o ano litúrgico, que é a nossa referência. Como é triste você chegar numa comunidade no tempo do Natal, que é um tempo tão curtinho, que vai do nascimento até a Epifania, e você chega para celebrar a Epifania do Senhor, e entrar com um canto de entrada, eis-me aqui, Senhor. Ou celebrar Santa Mãe de Deus, 1º dia de janeiro, uma festa da igreja, e você colocar um canto comum de qualquer jeito. Então, é não se preocupar com aquilo que estamos vivenciando e celebrando. É fazer de qualquer jeito, é fazer de qualquer forma. É o que eu sei, mas temos que procurar ajuda. Temos que procurar alguém que faça também. Às vezes estamos tanto tempo na mesma função e não damos espaço, ou não vemos que tem outras pessoas que podem ajudar. Podem ajudar. Isso é o principal da nossa ação litúrgica. Como eu disse, ela é uma ação de todos e para todos. Todos celebram, todos estão juntos celebrando esta alegria, que é a encarnação de Jesus em nosso meio, sua morte e principalmente sua ressurreição. Na igreja não temos espaço para improvisos, temos que ser fiéis à palavra.
principal foi o próprio Cristo que instituiu. E disso a igreja é detentora e não pode modificar. São Paulo vai falar na sua carta aos Romanos: aquilo que eu aprendi, eu transmiti a vocês. Na última ceia, durante a última ceia, Jesus pegou o pão, deu graças. Aquilo que ele aprendeu, fielmente ele transmitiu. Então nós recebemos da Santa Igreja as suas instruções para assim melhor seguir e melhor celebrar. Como é melhor celebrar? Vivenciar os momentos. Vivenciar cada momento. A gente vai ver isso amanhã, onde vai explicar a missa parte a parte, para compreendermos. E ontem, sentado aqui, enquanto que o padre falava, quase 3 horas, aí, uma coisa eu me lembrei: por que a gente levanta e senta tantas vezes durante a missa, né? Porque ficar mais de 1 hora sentado aqui, isso dói a bunda com força, né? Aí quando nós levantamos para ler o Evangelho, a gente chega a dar aquela aliviada, né? Aí senta de novo, né? Então, por quê? Dói aqui, né? Dói também essa ripa no meio aí, machucando a nossa intimidade. E é isso que a gente vai ver também, tanto amanhã como na quinta-feira, onde vai falar da celebração da palavra. Às vezes também em nossas comunidades tem torturas. Eu sei de comunidades aí que na celebração da palavra dura 1h40, 1h30. Aí quando tem a missa do padroeiro, o padre consegue fazer em 1 hora. E bota turíbulo, bota um monte de coisa, né? Então a gente vai ver isso daí. A gente não está para apontar erros, não vamos falar você faz. É para cada um reconhecer, para fazer melhor, para ajudar a celebrar melhor. Conclusão: a liturgia transforma e envia, né? É isso a missão da liturgia. Transformar cada um de nós e nos enviar de volta para o mundo. E como é que nós vamos anunciar? Com alegria. Vimos, ouvimos o Senhor, comemos com Ele, Ele está vivo. É esse anúncio que a gente tem que fazer pela nossa vida. A cada missa, a gente testemunha e recebe isso do próprio Cristo, para sermos seus agentes no mundo. Vimos no encontro com os irmãos o Cristo que está em cada um de nós. Eu vi Jesus hoje, eu ouvi sua palavra, eu me alimentei com Ele e dele, para fazer a diferença no mundo. Participação de toda a Assembleia é fundamental. Todo mundo sair aqui. A gente tem que sair da comunidade como os discípulos de Emaús. Não ardia o nosso coração. Nossa, que celebração, que missa. Nosso coração ardia, a vontade de querer ficar ali mais 1 hora ouvindo e não ver o tempo passar, porque assim você está vivenciando, não só celebrando, vivenciando ela em você. E para terminar, uma fala do saudoso Papa Francisco: a melhor catequese sobre liturgia é a própria liturgia bem celebrada. Não precisa catequese melhor. Quando tudo flui, quando tudo corre bem, quando tudo não é feito por improviso, quando as coisas se encaixam, essa é a melhor catequese que a gente está dando para todos. Dizer que o dever foi cumprido. Gosto de brinco, né, às vezes, que não seria isso. O intuito de nós virmos para celebrar, aqui principalmente nas comunidades assim também, mas a comunidade matriz tem muitas pastorais, grupos e movimentos, e cada domingo, cada celebração é dividido por pastorais e grupos, e às vezes tem grupos que para eles a escala da liturgia é uma tortura, não consegue leitores, não consegue ninguém para ajudar,
sempre os mesmos. Só muda uma vez por mês, só muda o dia, mas sempre os mesmos. E quando termina a celebração de dizer assim, graças a Deus, vou sair aqui repleto do Espírito Santo, graças a Deus acabou. E já começa a ter dor de cabeça, que já começa a pensar na outra, que vai ter problema de novo. Saibamos olhar para os bancos de nossas comunidades. Há muitas pessoas que gostariam de ser convidadas para fazer uma leitura, mas não são, porque a gente só escolhe sempre as mesmas. Talvez nem é da sua pastoral, nem é do seu movimento, mas elas podem ser escolhidas. A sua equipe é responsável em encontrar aqueles que vão ler. Não quer dizer que tem que ser obrigatoriamente da sua pastoral, do seu grupo ou do seu movimento. Tem pessoas que fazem a escala da liturgia e nem vêm aqui na igreja, talvez tenha um outro compromisso, mas sabe que as pessoas que ela escolheu vão dar conta, vão estar lá. E tem a preocupação, olha, eu não vou, mas fulano vai fazer a primeira leitura, ciclano vai fazer isso, o salmo, as preces por esse. E os avisos e o comentário é fulano, já avisa. Vai para o seu compromisso, mas com a consciência. Agora tem uns também que vão para o compromisso e não avisa para ninguém. Já chegamos numa missa, 5 minutos, cadê os leitores? Uai! Ninguém! Nenhum leitor. E a comunidade vê você caçando, improviso. Deus pensou em cada um de nós com zelo, nos fez com aquilo que Ele tem de maior precioso, colocou em nós a chama da vida, e às vezes retribuímos Ele tão pouco, tão pouco. Então cabe também nessa formação, essa autoavaliação do meu servir na comunidade, ou me colocar à disposição para servir, ou ajudar as equipes que estão mais frágeis, para essa sintonia continuar acontecendo, para que o mistério revelado seja vivenciado por todos, para que o Cristo continue a transformar nossas vidas e nossos corações. Não ser a liturgia um fardo, um peso, mas ação de graça da pastoral. Por que o EJC vem celebrar? Porque temos um monte de jovens comprometidos com a vida, e por isso vamos celebrar. Porque a pastoral familiar tem que celebrar, porque as famílias estão unidas em nossa comunidade, porque a equipe do dízimo tem que celebrar, porque os dizimistas estão comprometidos, e a nossa pastoral se engaja e se esforça no trabalho, e isso que nós vamos colocar em cima do altar. Então, o intuito da pastoral celebrar é isso, celebrar o seu serviço, celebrar o seu encontro, celebrar as suas atividades e colocar tudo isso no altar. E ó que muitas só fazem isso uma vez por mês. E às vezes continua no improviso. Modifiquemos, transformemos. Dúvidas, perguntas, comentários? Eu não vou cantar igual o padre ontem, não. Não espere eu cantar, não. Nós rezamos e comemos, isso que é bom. Se a gente não tem dúvida, lembra, cada dia vai nos acrescentando mais. Amanhã, formação sobre a missa passo a passo. Entender cada momento para bem celebrar. Na quinta-feira, sobre a celebração da palavra, e principalmente o ministro, não vou falar ministro, mas aquele que dirige a palavra, faz os comentários na missa ou dirige o culto.